Então, primeiramente, eu só agradecer a Adriano Pinheiro, Imagina. Almeida, Sandra Regina da Rádio Atibaia, Vitor Hugo Vinícius, toda a equipe aqui da rádio, mais uma vez pela acolhida. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a temática do Fevereiro Roxo, né? Vim até uma blusinha roxa no clima, né? E o Fevereiro Roxo é uma campanha que fala sobre 3 doenças, na verdade. E o objetivo da campanha é falar sobre 3 doenças que não têm cura, que é a fibromialgia, o lúpus e o Alzheimer. E como eu atuo há um certo tempo com musicoterapia, como você bem colocou, com pacientes com Alzheimer e musicoterapia, eu me senti à vontade para falar sobre esse tema hoje, que é bastante pertinente. Mas hoje eu vou direcionar a minha fala mais especificamente sobre o Alzheimer e mais especificamente ainda sobre a musicoterapia no tratamento e na prevenção também do Alzheimer. Vamos lá, para que serve a musicoterapia? Quando você fala, a pessoa está com Alzheimer, não lembra de nada, para que ela vai ouvir música? Eu sou suspeita, né, para falar de musicoterapia, mas, Adriano, a memória que o ser humano perde, a última memória que o ser humano perde é a memória musical. Então é muito curioso quando você vai trabalhar com pacientes com Alzheimer, mais ainda aqueles que eram da área musical, né? Eu vou falar hoje sobre 3 casos que alguns eu atendo ainda e um já é falecido, 3 casos específicos que eu atendi. 2 eram musicistas como profissionais e uma não. E quando o paciente tem essa memória musical ou o gosto pela música ou trabalhou com música, o benefício ele é maior ainda. É mais latente. Mais latente, entendi. Exatamente. Então, como você falou, como a memória musical é a última que a gente perde, o incentivo musical ele é fundamental, porque as sinapses cerebrais, as atividades de música, seja tocar um instrumento, ler uma partitura musical, cantar, ou então simples bater uma palma acompanhando o ritmo. Parabéns a você está acompanhando o ritmo, ou quando você marca o ritmo com o pé, ou quando você escuta o começo de a introdução de uma música, você já fala, eu já sei, vai tocar a música tal agora. Aqueles programas que tem Qual é a Música, aquele Ding Dong tem agora também, que você começa a identificar. Mas é o leilão das notas musicais. Isso, daí, tá. Isso daí mesmo. Quando você escuta aquela primeira introdução e aquilo vem um reconhecimento, você está trabalhando várias sinapses cerebrais. Você está trabalhando o lobo frontal, o hipocampo, o centro da memória, o centro das emoções. Então, vamos dizer assim, a engrenagem neurológica que você usa nas atividades musicais, ela é imensa. Você vai trabalhar com várias regiões do cérebro. Então, o estímulo musical, seja para o paciente que já trabalhou com música ou aquele que só tem um gosto pela música, e a maioria das pessoas tem pessoas que são meio insensíveis à música, é fato. Mas, talvez, eu nunca vi essa estatística, mas se você vê um grupo, sei lá, de 10 pessoas, talvez 7 dessas pessoas gostem muito de música. É difícil quem não gosta de música. Então, quando você vai trabalhar com o paciente, normalmente você faz uma anamnese, que nada mais é que uma entrevista com a família. É claro que se o paciente tem lapsos de memória, muitas coisas você pode perguntar para ele. E você faz essa entrevista com a família para saber qual é a paisagem sonora, qual é a vida musical desse paciente. Por exemplo, que tipo de música que ele gosta, que tipo de música que ele não gosta, se ele já tocou algum instrumento, se ele sabe tocar algum instrumento ainda, se tem algum tipo de som que incomoda. Porque quando a gente fala em musicoterapia, não é só música. É música e outros tipos de sons também. Então, por exemplo, a pessoa tem uma das minhas pacientes que eu atendo, ela gosta muito de música, mas ela tem uma sensibilidade muito grande. E às vezes eu me empolgo, eu quero tocar alto, eu quero cantar alto, e ela pede para eu abaixar o volume. Ela fala, você pode abaixar um pouquinho, por favor? Daí eu, opa, que eu vou me empolgando, né? E ela gosta que canta bem baixinho. Então, assim, você vai aprendendo também qual é o tipo, até quanto que a pessoa suporta, que tipo de som que ela gosta. Tem uma outra que eu atendo também, que eu vou falar bastante sobre esse caso. Ela era pianista e dava aula de violão também, tocava acordeão também. Eu atendo ela desde 2012, faz muito tempo. Já faz muito tempo que ela tem o diagnóstico de Alzheimer, mas ela conseguiu permanecer no 2º estágio. Tem dificuldade de linguagem, não consegue falar muitas frases. Eu trouxe alguns áudios dos atendimentos com ela para ilustrar algumas coisas para os ouvintes em casa. Mas, por exemplo, nesse caso, ela consegue reconhecer a melodia, ela canta, mas ela não consegue pronunciar as palavras. Ela só consegue cantarolar. Então, você
depende do jeito. E ela, só que ela não gosta de instrumento de percussão, por exemplo. Então, às vezes, todas as vezes que eu tentei levar outros instrumentos que não fosse do conhecimento dela, ela só pega o piano, o violão e o acordeon. Mesmo ela tendo Alzheimer, mas aquilo, de certa forma, em algum lugar, está dentro dela, que são instrumentos que ela reconhece. Já tentei levar tambor, levar chocalho, levar outros instrumentos, ela não aceita e ela fica bastante irritada. É como se aquilo para ela não faz sentido, porque ela é uma pessoa que gosta mais de harmonia e melodia. Tem alguns pacientes que vão se ligar mais em ritmo e timbres diferentes. Então você tem que fazer todo um estudo para ver o que esse paciente se identifica mais, se é melodia, se é a letra da música. Tem outro senhor, esse senhor que eu atendi também, acho que foi uns 5 anos mais ou menos que eu fiquei com ele, ele é falecido, já tem 1 ano e meio mais ou menos. Ele conseguia ainda, ele era violonista profissional, mas quando eu comecei a atender ele ainda tocava um pouco, depois ele só segurava o violão, mas ele já não conseguia fazer nenhuma posição mais no braço, e depois no finalzinho ele já não reconhecia mais o violão. Mas ele cantava, né? Por exemplo, Cabocla Teresa, ele declamava toda a poesia antes, depois ele cantava a música toda. E varia muito, né? Nesses 3 casos, por exemplo, 2 eram musicistas, 1 não. Essa que não era musicista, que não é musicista, ela responde a música corporalmente falando. Ela tem umas outras dificuldades de mobilidade, é cadeirante, mas normalmente a maneira com que ela responde é falando, comentando alguma coisa, ou até mesmo reclamando do volume. Às vezes é motoramente, ela tem uma dificuldade de mobilidade, mas ela consegue mexer da cintura para cima, então ela se movimenta, ela sorri, ela canta, com dificuldade de memória e tudo mais, mas ela se expressa sim. No caso dessa outra, que era musicista, ela se expressa cantarolando, ela não lembra as letras, mas ela tem assim uma exigência de afinação muito grande, uma musicalidade muito grande, e no caso desse outro senhor, ele lembrava todas as letras, não reconhecia mais as pessoas da família, tudo, mas ele lembrava todas as letras. Então, cada paciente, vamos dizer assim, trabalhei em casas de repouso também durante muito tempo, e cada caso vai responder de uma maneira diferente. O que diferencia é essa entrevista inicial que você vai fazer e o dia a dia mesmo com aquele paciente, que você vai conseguir achar qual é a linguagem musical correta para você se comunicar com ele. Ou seja, na primeira vez é mais o teste para saber o que aquela pessoa aceita, né? Então você já faz um teste com a família, se a pessoa não consegue se lembrar, mas se ela se lembra de alguma coisa, também aproveitar do que ela diz, e aí você faz uma triagem do gosto, vamos dizer assim, musical dela, e qual tipo de música que ela gosta. Se ela tocou percussão, por exemplo, né? Tocou bateria, se é uma pessoa que tocou bateria, aí já é mais para percussão. Se é uma pessoa que tocou violino, então já é mais para a parte de melodia, o que vai tocar mais a pessoa. Exatamente. Né? E aí, a partir daí, desenvolve-se um trabalho para melhorar a qualidade de vida. Posso dizer isso? Exatamente isso. Exatamente isso. Porque o que acontece, a música ela atua nas emoções. Né? Então, quando você está falando de hipocampo, ele vai trabalhar essas emoções. É claro que tem as áreas cerebrais que você vai atingir, né? Por exemplo, a área de Broca e a área de Wernicke, que são áreas da linguagem. Né? Especificamente, a área de Wernicke cerebral é a parte de compreensão e a interpretação da mensagem enviada. Então, se você fala, às vezes, para um paciente com Alzheimer, por exemplo, pega esse copo de água aqui. Ele não consegue entender a mensagem, porque ele não sabe o que significa um copo de água. Ou pegue, ele não consegue entender essa mensagem enviada. Então, essa é uma área específica do cérebro. E a outra área específica do cérebro, que ela vai trabalhar com a linguagem e com a memória daquilo também. Então, só que quando você está fazendo isso musicalmente falando, muitas vezes, está atuando dentro de uma parte que é da emoção. E aquilo, de certa forma, traz algo que faz com que a pessoa consiga reagir. E é muito interessante isso, né? No caso dessa paciente que que trabalhou como musicista e tudo mais, ela faz dança sênior aqui em Atibaia, né? E teve uma determinada ocasião que as cuidadoras observaram que durante os grupos de dança sênior, ela ficava um pouco mais de canto, porque ela já tem bastante evoluído o Alzheimer dela, então ela fica cantarolando o tempo todo. E ela tem dificuldade de se comunicar, porque ela não consegue estabelecer um diálogo mais. E isso, infelizmente, acaba causando isolamento, porque as pessoas que se comunicam, né, nos grupos de idosos, muitas pessoas têm dificuldade cognitiva e outras não têm. E é difícil para a pessoa, isso é demasiadamente humano, uma pessoa que está lá no auge dos seus 70, 80 anos de idade.
com as suas partes cognitivas e neurológicas preservadas, conviver com outra colega que tem a mesma idade, às vezes até menos que a sua, que já não consegue responder mais, isso gera uma certa ansiedade e muitas vezes Um afastamento. um afastamento, porque a pessoa naturalmente tem um medo de ficar assim, ou porque não sabe se comunicar com o paciente assim, com o amigo, vamos dizer que aquele é um colega, né? Ou porque muitas vezes acha que não existe mais uma alma ali Mas dentro daquela pessoa. Existe até um certo preconceito, né? Também, além do preconceito, tem também a dificuldade. As pessoas às vezes não sabem que ali tem um ser humano por trás daquilo, Sim, pensa sim. que aquilo acabou. Então foi muito interessante essa experiência, né? Uma das cuidadoras falava, você não podia ir qualquer dia levar, vou chamar de Maria, para a gente não colocar os nomes. Pode levar a dona Maria lá para ela tocar violão, porque ela toca ainda algumas posições básicas, ela ainda se lembra. Para ela tocar violão para as outras idosas verem que ela sabe tocar violão. Eu até achei estranho na época, mas foi o ano passado essa experiência. Eu fui, e aí eu expliquei um pouquinho como era, e aí eu toquei com ela. E foi muito interessante, porque causou assim, uma comoção grande no grupo. As outras idosas viram como que ela se expressava e quanto que aquilo tocava e que ali, atrás da Dona Maria, existia assim, um ser humano. Não era só a casca, a casca. Não tinha se perdido tudo com a doença. Então, o que é bacana da música dentro da doença de Alzheimer é esse ser humano que a gente pode encontrar e que a música facilita, é uma ferramenta que facilita a gente encontrar aquela alma que supostamente está perdida. Até para a família, né? Que muitas vezes sofre porque não consegue ver nenhuma manifestação da pessoa que foi um dia, né? Porque já não tem memórias, não lembra do filho. Ou então eles mudam, né? Eles passam, vê o filho e falam, meu marido que já morreu, né? Sim. Muitas vezes joga a figura do filho no marido que já se foi. Né? Então tem essas trocas e daqui a pouco está conversando, mas quem que você é? É né? assim Então mesmo. você muda esse... Tem um paradigma muito grande ali para os próprios familiares, que muitas vezes falam assim, gente, não é mais minha mãe. É exatamente Né? isso. Não é mais o meu pai, não é mais meu parente, né? E aí, com essa história da música, né, botando a música no negócio, você consegue falar, poxa, é a minha mãe, é o meu pai, é o meu familiar, até para a própria família. Eu acho que esse tipo de resposta a uma terapia ajuda, vamos dizer assim. Eu acho interessante a família também pensar um pouco que não é só a pessoa que está com Alzheimer. Né? Quando a gente fala de musicoterapia, numa terapia própria, vira uma terapia familiar, vamos dizer assim. Né? E assim, você falando isso, eu tô aqui pensando, né, quanto que eu sou grata por trabalhar nessa profissão, porque é bem isso mesmo, a família ela não reconhece. E uma das características também do Alzheimer é uma mudança de personalidade. Então tem casos e casos, por exemplo, tem um caso de uma delas, que ela sempre foi uma mãe bastante, vamos dizer assim, rígida, bem distante dos filhos, e hoje ela é extremamente carinhosa. Então o filho fala assim, mas a minha mãe nunca foi assim, porque quando ela encontra com ela fala, ela já não tem dificuldade de linguagem, mas quando ela vê, ela fica assim alucinada quando ela vê o filho, aí ela fica tudo pipipi, ela faz uns sons assim, ela não consegue falar expressar, meu né? filho, tarará, mas ela fala tuque-tuque, ela fala umas palavras assim, e ela fica numa felicidade, e ele fica constrangido, porque ela nunca foi de abraçar, ela nunca foi de beijar, então assim, o próprio filho não reconhece esse comportamento afetuoso da mãe. Na verdade, ela já esqueceu porque ela era daquele jeito, né? Ela Talvez. já passou a ser, talvez ela passou a ser só ela em si. Pode né? ser. Sem os traumas e medos, exatamente, sem aquelas Isso. emoções que faziam com que existia algum tipo de bloqueio. Exato. Porque o amor, ele tá ali contido. Né? Aí eu já tô falando agora como consteladora, né? O amor, ele tá lá de alguma forma, mas justamente pelos traumas ele pode ter sido bloqueado naquele momento. Quando tira esse muro, vamos dizer, essa muralha emocional entre a mãe e o filho, sobra só o carinho, sobra só o amor. E às vezes acontece o contrário também, o paciente fica agressivo, né? E fica agressivo principalmente quando tem as atividades de vida diárias, às vezes não quer tomar banho, não quer andar, não quer fazer exercício e fica agressivo. E isso, para um filho, assim, uma das maiores dores do ser humano é ver os pais envelhecerem, adoecerem. Vou fazer uma pergunta aqui e eu acho que a gente não faz script para fazer nada aqui, né? Então a gente vai na hora vai montando. Agora, ajuda também nessa agressividade a musicoterapia, ou seja, a pessoa consegue, pelo menos naquele momento que está na musicoterapia, se é uma pessoa que já tem uma sensibilidade para a música, acalmar os ânimos que geralmente são alterados? Muito, muda demais o humor. Eu lembro quando eu trabalhava nas casas de repouso aqui, não só a questão da agressividade, mas também da depressão. Estou falando depressão de uma maneira genérica, mas assim, aquele sentimento de melancolia.
Às vezes você chega na casa de repouso, principalmente que estão muitos ali na sala, eles estão ali, alguns querendo morrer, outros com saudade dos filhos, outros se sentindo abandonado, outros com questões de calor ou de frio, que deixa extremamente, né, introspectivo. E quando você entra e começa a cantar aquelas músicas que tocam, né, o coração daquelas pessoas, porque você vai trabalhar com o repertório que eles conhecem. É claro que você pode inserir músicas novas, mas você normalmente vai trabalhar com aquele repertório daquelas idades. A hora que acabava o grupo, a energia do local estava completamente diferente. Eles estavam sorrindo, o paciente que era mais agressivo ficava mais carinhoso, né? E tem algumas cenas engraçadas também. Eu me lembro quando eu trabalhava no Vitória Residência, mandar um abraço lá para eles. Trabalhei 6 anos lá com os meninos. Tinha uma senhora que era um pouco brava. E ela adorava a música. Um pouco assim, personalidade agressiva, forte, eu diria. Tá. E ela adorava a musicoterapia. Ela é falecida já. E aí tinha no grupo é assim, tem os pacientes que tem ritmo, canta afinado, e tem aqueles que totalmente fora de ritmo, totalmente desafinado. Eu e o Almeida, nós estamos entrando nessa turma, né, Almeida? Nós vamos montar uma dupla, inimigos do ritmo. Né? E aí tinha uma senhorinha tocando um instrumento que chama cachixi, que é aquele chocalhinho que fica junto com o berimbau. E aí ela soltou um belo palavrão, ela falou, fala pra esta velha parar de tocar esse negócio que está me atrapalhando. Ela estava com uma carta de baralho na mão, então ela falou, essa velha do baralho. Isso. E aí aconteciam umas cenas assim engraçadas, às vezes, de vez em quando, né? Mas é porque ela queria ouvir a música e ela achava que a outra estava atrapalhando. Então os grupos são muito legais também, porque você tem que trabalhar a socialização, o ritmo coletivo, etc e tal, né? E realmente, como você falou, diminui bastante os sintomas de agressividade, de melancolia, de tristeza, de procrastinação, desculpa, não é nem procrastinação, de prostração mesmo, de ficar assim, naquele isolamento, né? Tá aqui, ó, Solange, não, peraí, deixa eu ver, Solange Nardini, né? Essa é a Barsotti, quem canta seus males espanta. Música é vida, disse ela. Mandar um beijão para minha amiga Solange Nardini. Lembra dela? Veio no seu programa já. Veio. Veio no seu programa. Norma Zago também. Parabéns, Roberta Barsotti. Admiro muito seu trabalho. Tá aí a Norma falando. Um abraço para Norminha, para Magali Soltelo. A Magali Soltelo tá dando palminhas aí para você. A Magali Soltelo faz a gente manter a forma aí com os shakes da Herbalife, né, João? Essa aí que essa é essa que faz os famosos shakes. Você sabe que uma época eu tomei, mas não adiantava nada, né? Porque eu tomava com leite em pó. Rapaz, eu enchia de leite em pó. 1 quilo de leite em pó em cima. Eu conheço alguém que fazia isso também. Né? Porque leite em pó é uma delícia, né? Pois é. Aí o negócio não funciona, a gente não sabe por quê, né? Tudo bem. 1 quilo de leite em pó. Isso. Continuando, a Norma, minha filha adora o seu trabalho, disse aqui. Magali Sotelo, cadê? Admirável. Célia Duarte, música conecta a alma. Mandar um beijão pra Célia Duarte. Esse episódio que eu contei que levamos no grupo de dança sênior foi no grupo dela, né? Tá. Porque essa paciente que eu tô me referindo também participa do grupo de dança sênior. E foi no momento do grupo dela, e depois a gente até acabou voltando também no passado. Aconteceu 2 vezes, né? O ano passado no final do ano teve uma festa de confraternização. E aí a gente foi de novo com o violão, cantamos lá pro pessoal, e isso foi muito legal, porque mudou bastante, assim, a imagem que as pessoas tinham dessa senhora. A Norma está perguntando, está dizendo que não sabe se você se recorda da Ana Cláudia. Então eu acho que ela completou. Minha filha adora o seu Cláudia trabalho. Zago. Sim, claro. A filha dela. Muito bem. Então nesse mês a gente comemora, na verdade não é uma comemoração, né? É uma lembrança, né? Porque ninguém vai comemorar a doença, é óbvio, né? Mas a gente comemora a lembrança, vamos dizer assim, né? Esqueci, tô com Alzheimer. Tô brincando. A gente comemora, então, faz a lembrança da data, né? Nessa data do mês de fevereiro, de várias outras coisas também. Lúpus é uma delas? Sim, lúpus e fibromialgia. Fibromialgia também, a gente precisa trazer alguém aqui para falar que é um negócio triste, viu? São 2 doenças bastante complexas, tanto a lúpus como a fibromialgia. Nós fizemos, em 2018, uma lei específica, né? A Semana Municipal de Conscientização sobre o Lúpus, que é comemorada o dia, né, internacional do lúpus é dia 10 de maio. Então, dentro dessa lei, ficou no calendário oficial do município, perto dessa semana, o dia.
para que a Secretaria de Saúde possa trazer conscientização, similar ao projeto que a gente fez de conscientização da esclerose múltipla, porque essas doenças degenerativas, assim como Alzheimer também, quanto mais cedo diagnostica, mais qualidade de vida e mais tratamentos e estender a vida do paciente você consegue. Diagnosticou rapidamente, os efeitos colaterais, vamos dizer, são minimizados. Então, o objetivo dessa semana, né, dessa lei da lúpus, é justamente para isso. Então, eu não vou falar especificamente nem sobre lúpus, nem sobre fibromialgia, porque são duas doenças que eu não tenho conhecimento técnico. Alzheimer eu conheço um pouco mais por trabalhar na área, mas também não sou geriatra nem gerontóloga, sou apenas uma musicoterapeuta. Uma pergunta para a musicoterapeuta, então. Adriano, minha avó foi recentemente diagnosticada com Alzheimer, ela nunca foi de ouvir muita música. Como podemos introduzir musicoterapia nesse caso? Existe a possibilidade, dá resultado, como é que funciona? Vou dar uma... Como que ela chama? Quem está mandando é a Rayane Bertolani. Oi, Rayane, tudo bem? Introduzir a música, né, não tenho nem falando, você pode introduzir a musicoterapia especificamente, porque como o musicoterapeuta é um profissional que não vai trabalhar só com a música, ele vai trabalhar também com movimentação, com caminhar, com dança, com movimento, com objetos, aí vai variar também de acordo com cada paciente. O foco principal é a música, mas você pode trabalhar com outras coisas, então você pode trabalhar com memória sonora, então você coloca um som de uma criança chorando e uma imagem para ver se ela consegue associar a imagem àquele som, um barulho de carro. Falar, porque às vezes a pessoa fala, a musicoterapia só vai trabalhar com música, então não é só a música. Não, qualquer tipo de som, tá? Músicas de comercial, vozes de pessoas da família, então você pode trabalhar com várias coisas. E aí é o caso de experimentar, Rayane, se pode ser que dê bastante resultado. Por exemplo, essa outra paciente que eu atendo, ela também nunca foi musicista. Ela gosta de música, né? Super fã do Roberto Carlos e tudo mais, mas nunca foi musicista. E dá resultado, como eu falei, mais a nível motor até do que de canto, do que de linguagem. É questão de experimentar. Tem pacientes que vão responder bem à musicoterapia, que vão gostar, que vão se interessar, que vão descobrir coisas. E tem alguns que pode ser que não surja tanto interesse, é o caso de experimentar mesmo. Agora, o que eu recomendo no caso dela é procurar estimular. Então, se ela gostava um pouco de música, que tipo de música que ela gostava? Tenta colocar, ou até mesmo música de, sei lá, que nem... A gente tem várias músicas de comercial que marcaram a época, música de novela. Tentar colocar esses estímulos para ver se ela responde a isso. Né? São testes que você tem que fazer. Para ver se a pessoa... E se responder, se der algum resultado, aí procura se aprofundar nisso, né? Procura um musicoterapeuta para que possa melhorar a vida do paciente, no caso, né? Da pessoa que está com Alzheimer. Kátia Prado está com a gente também, obrigado pelo carinho. Kátia Beijo para Catinha, nossa amiga querida. E nós vamos continuando. A música Conecta com a Alma, você pode comentar também na nossa live, né? Nós colocamos aqui um watch bar também para a gente poder convidar as pessoas, né? Se você quiser participar, pode mandar na live ou então mandar o WhatsApp no 94488-8344. Esse é o número do nosso WhatsApp. Agora são 16 horas e 29 minutos e você especificamente trouxe 2 áudios. O que são esses 2 áudios que você trouxe pra gente hoje? Esses 2 áudios são dessa paciente, são do atendimento que eu fiz hoje. Eu atendo ela toda sexta-feira, já tem muito tempo. E eu trouxe para explicar um pouquinho a maneira que ela reage. Antes disso, eu trouxe alguns dados. Vai lá, pode falar. Que eu acho que é importante colocar aqui, Adriana, eu vou ler, né, porque eu não decorei. Mas é fundamental e isso tem a ver também com a temática específica do Fevereiro Roxo, né? Hoje eu estive também de manhã, a Prefeitura está realizando diversas reuniões para a montagem do plano diretor, né, que é o planejamento aí para os próximos 10 anos. E hoje pela manhã teve a reunião com o pessoal do Conselho do Idoso. Então, primeiro aproveitar para convidar a população, tem uma divulgação grande aí no site da Prefeitura, nos jornais, sobre todos os temas, né? Hoje foi com o pessoal... Ontem foi com o pessoal dos arquitetos, na segunda-feira foi o pessoal do meio ambiente,
Hoje foi do Conselho Idoso, na segunda-feira vai ser o pessoal da Cultura. Então, todos os temas do município vão ser discutidos no plano diretor, educação, saúde. Então, é fundamental que a população de todos os conselhos e qualquer população de qualquer bairro participe, dando sugestões para o que a prefeitura vai poder implementar de governo nos próximos 10 anos. E hoje, na reunião do Conselho do Idoso, eu estava lá falando com o seu Augusto Lupe, mandar um abraço para ele, presidente do conselho, estava também o prefeito. Eles estavam falando que Atibaia atualmente está com 27 mil idosos na nossa cidade, beirando aí quase os 30 mil. Então, esse plano diretor ele vai ser escrito em parceria, né, com a Coordenadoria Especial do Idoso, o Conselho do Idoso e também as secretarias envolvidas. Que a ideia é, porque se a gente fala, por exemplo, nós não falamos ainda sobre a prevenção do Alzheimer, Sim, né? sim. Mas, a grosso modo aqui já falando, qual é a prevenção? Principalmente tirar o idoso de casa. Esse já é o primeiro ponto. Ele Deixá-lo ativo. Deixá-lo ativo, exatamente. Claro que tem as atividades que ele pode fazer de palavra cruzada, bordado, atividades manuais, coisas que ele possa fazer mais isoladamente nas suas residências. Mas, assim, o convívio com as pessoas é fundamental para trabalhar a autoestima desse idoso, para trabalhar a saúde. Esporte é mais... Hoje, esporte é medicação. Sim, é medicamento, sim. Né? Então, assim, todas as pessoas precisam praticar esporte. E quando a gente pratica esporte, o cérebro também se mantém mais ativo, ele fica maior. E isso também previne qualquer doença degenerativa, as inflamações, né? E, inclusive, o Alzheimer também. Então, precisa praticar esporte, mesmo não gostando... tenta fazer dança de salão, natação, algum tipo de prática esportiva a pessoa vai desenvolver e vai gostar. Nem que seja uma caminhada na praça. Caminhada na praça, sair para passear com o cachorro, alguma coisa tem que acontecer. Tá vendo, Almeida? Leva sua mãe para passear. Eu já nem comento mais, não, Adriano, porque toda aí... vez que eu venho aqui eu pergunto para ele, como eu desisti um pouco, Você falou sabe? de tem que sair com o cachorro, a mãe dele tem que sair com ele, então. Tem que sair para levar sua mãe a passear. Você vai sair com ela. Então, tá bom. Então tem que tirar o idoso de casa. Sim. E tem alguns que resistem, não querem sair, passam 6, 7, 8 horas na frente da televisão. Isso é muito prejudicial, precisa sair. Pode ouvir o programa da Rádio Atibaia, pode ouvir a televisão. Até porque vai dar risada deve pra assistir. caramba. Exatamente. É importante esse estímulo também, mas a pessoa não pode ficar só isolada, escutando rádio ou só na televisão. Ela precisa estar com outras pessoas. Só que para isso aí vem a questão do plano diretor. A gente precisa pensar em acessibilidade. Sim, sim. Porque o que acontece? Atibaia é uma cidade muito antiga, que tem dificuldade nas calçadas, tem buraco, precisa melhorar a acessibilidade. Então, o que acontece? Se o idoso vai sair de casa, ele tropeçar na rua, ele sofreu uma queda, ou tiver uma fratura de fêmur, ou sei lá, ele ficar com receio, porque ele já tem, pela idade, às vezes uma alteração de pressão arterial, vertigem, tontura... Ou às vezes ele já teve um AVC, ele tem um problema de marcha, ele anda um pouco mancando. Se ele tiver um problema, ele sai na rua e ele cair, ele já vai evitar. Porque ele começa a evitar que esse acidente aconteça. Então, é importante, estou saindo um pouco do foco dessa questão do Alzheimer, mas está ligado, porque a gente está falando em prevenção, que as pessoas cobrem para garantir os direitos do idoso nas práticas esportivas, nas atividades de cultura, de teatro, de dança. A gente tem aqui, do lado da Rádio Atibaia, tem o CCTI, onde tem aula de percussão, tem aula de coral, tem aula de dança cênica, tudo gratuito pela prefeitura e garantido pela Secretaria de Direito do Idoso. Então, na saúde, a gente tem que ter cobrança, principalmente, Adriano, na saúde bucal. Foi descoberto muito recentemente, eu não vou falar isso também com propriedade, como eu disse, não sou médica, mas foi descoberto muito recentemente uma bactéria que chama Porphyromonas gingivalis, que entra pela gengiva do paciente e vai invadindo até chegar nos neurônios. Então, foi descoberto algumas bactérias. Não se sabe até hoje qual é a causa do Alzheimer, que sabe que tem algumas bactérias que eles vão fazendo pesquisa, né? Pesquisa, vão vendo que a maioria dos pacientes com Alzheimer tem esse determinado tipo de bactéria. E essa da saúde bucal foi recentemente descoberta. Então, assim, a gente tem que cobrar a saúde bucal, assistência social para garantir todos os direitos do idoso, as secretarias competentes que cuidam do esporte, que cuidam da cultura, que cuidam da acessibilidade, na mobilidade urbana, para garantir que esse idoso, em primeiro lugar, tenha condições de desenvolver atividades que vão prevenir o Alzheimer ou outros tipos de demência. Por quê? Porque se ele desenvolver esse tipo de demência ou Alzheimer, ele vai custar mais ainda para o poder público. Então, quando a gente trabalha em prevenção, um paciente que tem uma queda e quebra o fêmur, por exemplo, ele vai custar muito para o poder público, principalmente se ele tiver que ser institucionalizado.
Ou se ele precisar frequentar, por exemplo, o centro de idoso, que tem muita demanda, mas não cabe tantos pacientes. Então, quanto mais doente ou limitado ele ficar, mais caro ele vai custar para o município, né? E aí, como a gente falou, esse número não para de aumentar. E por que aumenta o Alzheimer cada vez mais? Antigamente, no tempo dos nossos bisavós e tataravós, a perspectiva de vida das mulheres, mais ou menos, era, acho que o seu Augusto Luque falou isso hoje lá na reunião do plano diretor, era 42 anos, mais ou menos, e os homens 46. Já estaria morto já. Pois é. Morrendo, a gente né? estaria beirando. Eu Morrendo. fiz 40 no passado, teria mais 2 aninhos aí. O que você está sinalizando? Não, senhora. Só que agora mudou. Agora ficou ao contrário. Agora as mulheres duram até os 80 anos, porque mulher se cuida mais, Claro, é um fato. Claro. E homem mais ou menos até os 76. Então, isso aqui é o mínimo, tá? É o mínimo. A Bibi Ferreira nos deixou essa semana com 96 anos, 96 né? anos. 96 anos. Então, um acréscimo de 30 anos, basicamente, na estimativa de vida da população. Então, o que acontece? Como a estimativa da população aumenta, o Alzheimer aumenta. Conforme a gente vai durando mais, a gente vai pifando mais. Uma doença que chega com a idade. Né? Exatamente. E aí a gente tem que parar, quando fala de plano diretor, o brasileiro tem que parar com a síndrome do sorvete. Nossa, qual é? Você sabe qual que é a síndrome do sorvete? Quando você fala assim, eu vou buscar sorvete, qual que você quer? Traz qualquer um. Sim. Aí quando chega com sorvete, esse eu não gosto. Exatamente. Isso eu não quero. Né? Então, se você não se coloca, não se posiciona, né, perante ao plano diretor, olha, eu quero isso, preciso disso, preciso daquilo, depois vai ser feito o que você não quer e não tem como reclamar, né? Porque Exatamente. aí já está ali. Né? Então, acho que na história do plano diretor tem que acabar com a síndrome do sorvete. Você vai pedir, pede o certo. Então vai, participa, pede aquilo que você precisa, né? Sugere pelo menos aquilo que o seu bairro necessita, né? O que você acha que é mais importante, porque lá na frente você tem como cobrar. Né? Se deu errado, você fala assim, tá vendo? Não fizeram o que eu falei? Deu errado. Eu falei. Agora, se você não falar nada, tem que ser conivente depois com o resultado também. Então, a população tem que ir atrás, tem que realmente aproveitar participar. esse espaço de ouvir a população. Você está construindo um plano aí de governo para os próximos 10 anos junto com o Poder Executivo. Então é o momento de você falar e participar agora. Todas as pessoas podem fazer uso da palavra, trazer sugestões. Então vão haver diversas reuniões ainda e toda a população está convidada a participar e fazer esses pedidos. Então é importante trazer isso, né? E outro dado que diz assim, hoje mais ou menos tem 44 milhões de indivíduos no mundo que têm Alzheimer. Em 2030, desses 44 irão para 75 milhões. Em 2050, 135 milhões de pessoas. A gente vai estar nessa... Se chegar né, passar muito tempo aí, daqui a pouco a população inteira esqueceu de tudo, ninguém sabe mais nem o que é Alzheimer. Né? Porque está chegando, está crescendo muito rápido. Está né? crescendo muito rápido. Muito rápido. 44, muito rápido. Agora vai chegar em 135, é muita coisa. De 40 para... É pouco tempo, né? 40, de 2019, que estamos para 2030, pular de 44 milhões para 75 milhões. Não para de crescer. E a dificuldade é essa, né? Claro, com essas pesquisas, hoje eles estão falando agora dessa bactéria da gengiva. Então, assim, talvez uma vacina de gengivite, algumas coisas assim, possam ter... Estão em pesquisa. Pode amenizar. Pode amenizar ou pode evitar. Mas aí é tal coisa, né? Mas... Tem que procurar também, né? Porque, às vezes, a família também tem que ser... Às vezes, a gente tem que puxar a orelha de quem está em casa. Porque existem alguns indícios de que a pessoa começa a dar algum sinal de Alzheimer. Então, nos primeiros indícios, já tem que correr atrás. Exato. Né? Senão, boa tarde aí para Flávia Castro, também para Neuza Valente está com a gente. Flávia é nossa vizinha da Rádio Atibaia, cantora. Tá aí. Quem mais aqui? A Raiane está ouvindo agora pela internet, ela agradeceu, aliás, né, pela informação que passou pelo WhatsApp aqui, já agradeceu também. Vinícius Rangel com a gente, a Ana Carolina está com a gente também, a Ana Carolina Silveira, Kelly Possar aqui, a Raiane Bertolini aqui e o Jader Coco dando boa tarde para você e boa tarde para mim. Boa tarde, Jader. Boa tarde, Carol, boa tarde, Jader, boa tarde, O Jader, Vini. agora 4h30, já deve ter chego, né? Estava lá no aeroporto em Guarulhos, ele ouve a gente lá em Guarulhos, fica lá no aeroporto ouvindo a rádio. Né, Jadão? Um abraço para o Jader. Então, os primeiros sintomas, né? Começou a esquecer demais. Memória recente. Né? Ou seja, lavou a louça, daqui a pouco está na sala e fala assim, nossa, eu vou lavar a louça. Mas já lavou a louça. Hoje, por exemplo, eu fui sair de casa para trabalhar, eu cheguei na Câmara Municipal, eu tinha que atender às 11h30. Cadê meu violão? Esqueci na minha casa, eu tive que voltar até em casa. Eu fui trabalhar sem minha ferramenta, não deu, né? Porque, paralela às atividades da Câmara Municipal, eu também atendo como musicoterapeuta, né? Então, não todos os dias, mas alguns dias da semana tem que levar. Então, assim, memória recente, estou dando um exemplo. Mas, às vezes, memória recente a pessoa esquece que já almoçou,
esquece, começa a esquecer demais os objetos, ou começa a repetir a mesma história, a pessoa já contou aquilo, daí ela começa a contar aquilo de novo como se fosse a maior novidade do mundo. E aí os filhos começam a perceber que tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Então esses sinais que começam é importante. Aí quando você observa isso, é importante ver como que está a alimentação desse idoso. E é complicado isso, porque o idoso cada vez ele vai tendo menos fonte de prazer. E muitas vezes a comida acaba sendo uma válvula de escape. Então aí ele quer comer mais doce, quer comer mais gordura. Mas também perde o paladar. Por outro lado, pode não comer nada, né? Também. Por outro lado, para de comer de vez. Também é um dos sintomas do Alzheimer, a perda de paladar. Exatamente. Ou então, para de comer determinados alimentos, né? Ah, não quero mais alimento folhoso, eu só quero carboidrato, né? Eu só quero gordura, eu só quero bife com batata frita e arroz. Né? Volta a ser aquela criança que antigamente... E aí escolhe talvez alguns alimentos de maneira errada, que podem causar inflamações e novamente estimular. Estresse e ansiedade são a duplinha básica aí de desenvolvimento de diversas doenças, e o Alzheimer não é diferente, também tem essa tendência. Então, assim, todo esse conjuntinho aí de sintomas que todos nós temos, ansiedade, estresse, às vezes uma tendência depressiva, às vezes... preferência por alimentos gordurosos, alimentos mais doces. Todos esses sinais a gente tem que estar atento quando a pessoa já está acima dos 50, 60 anos de idade. E aí, você como integrante da terapia em si, né? O que você recomenda para primeiro passo para a pessoa que está achando, vamos dizer assim, que a mãe, o pai, o avô, o tio, sei lá, está com Alzheimer? Qual que é o primeiro passo? Leva para onde primeiro? Primeiro passo, consulta ao geriatra. Claro que tem que fazer todo o acompanhamento, geriatra, psiquiatra, neurologista, mas tem que estar sempre acompanhando, né, e ter as atividades. Tenho certeza que o amor é o melhor medicamento que tem. Então, quando os filhos acolhem esse idoso, o que nem sempre é fácil, justamente por aquilo que eu falei lá atrás. Às vezes a memória afetiva que tem com esse pai, com essa mãe, não foi das melhores. Então, pode acontecer na hora que começa a apresentar alguns sintomas, que os filhos também fiquem estressados ou não queiram ter contato. Então, é bastante difícil aquilo que a gente fala do grupo, né? A família é um coletivo de pessoas. Então, se um está apresentando um problema, começa a influenciar todo mundo. Então, assim, tem que ter paciência, porque tem idosos que se recusam também no médico. Então, é difícil, né? Não tem como você forçar, falar, vamos no geriatra, acabou e vamos. Então tem que ir devagarzinho convencendo, mas esse é o primeiro passo, é levar para os profissionais de saúde e, volto a repetir, a atividade para o idoso. Precisa ter atividade. Sempre, né? Sempre. Tá, em qualquer idade, mas para o idoso mais, porque ele já não trabalha. Alguns ainda se mantêm trabalhando, muitos idosos trabalham, têm as suas ocupações profissionais, mas muitos param de trabalhar. E quando para de trabalhar, às vezes não tem tanta preocupação, não tem tanto estresse, e com isso também pode ficar com poucos estímulos. Esquecer-se da parte ou da totalidade de acontecimentos, progressividade de perder a capacidade de seguir indicações verbais ou escritas, né? Exatamente. Perder a capacidade de acompanhar a história ou uma novela, um filme, né? Esquecer-se progressivamente de informações que conhecia com dados históricos, políticos, né? Perder progressividade de capacidade de autonomamente se lavar, se vestir, se alimentar. Progressiva perda de capacidade de tomar decisões, perda de capacidade de gerir ou um orçamento, por exemplo, fazer conta, né? Seria o matemática. Ir no banco, esquece senha. Não saber em que data ou estação está. Sim. Né? É outra. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Tem a menor. Hoje não sabe. Né? Ter dificuldades em manter uma conversa, não conseguir manter um raciocínio ou lembrar de algumas palavras. Ou seja, está falando, para. Né? Chegou ali, não raciocina mais. Parou a conversa, vai lavar roupa porque não esqueceu que estava conversando. Né? Esquecer fogão ligado é super perigoso, panela no fogo, essas coisas tem que estar sempre atento também. Local que guardou objeto e não ser capaz de fazer. Processo mental retrativo, né, para se lembrar. Né? São 10 sinais de alerta aí do Alzheimer. Né? Então, se percebeu alguma coisa assim, né,
executar tarefas na família, perder noção de tempo, desorientação, não sabe onde está, né? Tá andando na rua, daqui a pouco para. Onde eu tô? Onde eu tô, né? O que eu estou fazendo aqui? Acho que essa é uma pergunta que muita gente faz, né? O que eu estou fazendo aqui? A gente chama isso em psiquiatria de sintoma de despersonalização, né? Você está no local e de repente você não se reconhece aqui. E às vezes é um lapso de segundos. E às vezes o próprio paciente, quando ele está tendo a perda de memória, ele tem consciência que ele está perdendo, mas aí ele tenta disfarçar isso e ele não comenta com ninguém e depois ele se confunde, daí ele não tem certeza se ele esqueceu mesmo ou não. É muito dolorido no início, para todo mundo aceitar, para a própria pessoa aceitar. Mas quanto marido, antes aceitar, esposa, quanto filhos. antes começar o tratamento, melhor qualidade de vida vai ter no maior espaço de tempo, né? Exatamente. Eu acho que o que a gente precisa pensar é isso. Alzheimer ter cura? Não tem. Por enquanto, não. Não dá para se curar o Alzheimer, né? Que é uma doença que vai, com o tempo, piorando. Mas o que dá para fazer? Você melhorar a qualidade de vida e prolongar o tempo de vida melhor de uma pessoa. Então, quanto mais cedo você identifica que a pessoa tem Alzheimer, mais cedo você oferece um tratamento. Além de tudo, são medicamentos medicamentosos, acho que uma multitarefa ali, né? Sim. Você consegue, Tem também os suplementos alimentares, sim, né? Sim. Que coloca por conta dessas bactérias e tudo mais. Mais os medicamentos, às vezes tem que fazer troca de medicação, porque, por exemplo, tem o Seroquel, que é um medicamento que ao longo do tempo, que é um calmante, ao longo do tempo ele pode trazer dificuldade de mobilidade. Então, às vezes tem que tirar a medicação para ver como é que fica a mobilidade. Então, tem que fazer uns testes e o tempo todo indo Ou seja, tem nos que médicos para fazer esses testes de qual medicação que vai dar certo. Então, essa alteração de medicação, ela é constante. Quais as terapias podem ajudar? Além da musicoterapia, existe algum outro tipo de terapia? Dançar é bom? Dançar é bom. Musicoterapia, terapia ocupacional, muitas vezes é muito recomendado. Fisioterapia, pilates, atividades esportivas, tudo isso. E o convívio, como eu sempre falo, convívio com a família, paciência com a família, essa compaixão que os filhos têm que ter de compreender como aquilo que você falou lá no começo, essa daí que está aí não é mais a minha mãe, né? Não é mais o meu pai. E ver esse pai e essa mãe com outros olhos, talvez naquele momento, isso é fundamental, esse amor, essa paciência. E outra coisa que é importante ressaltar, Adriano, talvez as pessoas que não têm tanto conhecimento com Alzheimer, não tem ninguém na família, podem pensar que é só essa confusão mental. É importante ressaltar que, infelizmente, o Alzheimer ele vai evoluindo porque o paciente acaba ficando acamado, tem dificuldade de deglutição, muitas vezes tem que usar sonda. Então, a fase final da doença é altamente incapacitante. Não é só essa questão de memória. Eu acho que é a mais difícil, né? Acho que é a mais difícil. Exatamente. Então, assim, por isso que o tratamento durante, como o caso dessa senhora, que eu vou colocar o áudio para vocês, ela já tem diagnóstico de Alzheimer há mais de 10 anos. Ela tá na musicoterapia comigo já faz 6. Quando ela começou na musicoterapia comigo, ela ainda conseguia responder coisas sobre a família, ela escrevia algumas coisas, ela lia algumas coisas. Hoje ela já não consegue ler mais, ela tem dificuldade de responder perguntas, mas a família teve condições, né, de ter algumas terapias e algumas coisas que conseguiu com que ela preservasse bastante a qualidade de vida dela. E é importante ressaltar tudo isso. A população tem que estar atenta, o Alzheimer não tem classe social. Qualquer pessoa, independente de classe social, classes mais elevadas financeiramente, menos elevadas financeiramente, vão desenvolver Alzheimer. Por isso que a gente tem que cobrar o poder público das suas obrigações para garantir esses direitos para aquele idoso que eventualmente não tem dinheiro, por exemplo, para pagar um atendimento particular de musicoterapia. E a fono, esqueci de falar da fono também. Fonoaudiologia é fundamental, principalmente quando já está apresentando problemas de deglutição. E as práticas integrativas também podem ajudar, né? Também pode ajudar. Que agora já são legalizadas, né? Vamos para o primeiro áudio. Antes da Kátia, mas infelizmente a própria família tem dificuldade de aceitar o problema, o que muitas vezes prolonga ainda mais o tratamento, né? E o sofrimento. E o sofrimento, porque tudo aquilo que a gente resiste, persiste. Existe um ditado que fala assim. Então, quanto mais você resiste a aceitar, mais sofrimento. E eu acredito também que tem uma questão da energia entre as pessoas, né? Quando você olha para o pai ou para a mãe ou para alguém da família já com uma certa rejeição, não aceitando aquela realidade, que é um destino. O paciente não escolhe que ele quer ter Alzheimer. Ele não fala, eu vou esquecer simplesmente dos meus problemas, né? Eu não quero mais ter problema na vida, tenho muita dívida para pagar, vou esquecer.
Meus filhos que se virem. Ninguém escolhe ter Alzheimer. Então, assim, tem que ter paciência e excluir ou rejeitar não vai minimizar o problema, só vai piorar. Na verdade, tem que acolher, né? Tem que acolher. O quanto antes. O quanto antes, exatamente. Vamos pro primeiro áudio? Então vamos lá, vamos ouvir. Eu posso ir falando durante o áudio em alguns pode. momentos para ilustrar. Vamos lá. Primeiro áudio, Almeida. Se o destino então nos separar, deve Dá para parar um pouquinho aí? Dá uma pausa aí, Almeida. Se vocês observarem, tem alguns momentos que eu paro de cantar. Então, em musicoterapia, a gente fala isso, técnica de complementação de letra e melodia. Então, isso é justamente para forçar o cérebro a buscar aquela melodia que vem. Então, ela fala, se o destino, então, nos preparar, nananana. Aí eu paro. Aí ela vai sozinha. Porque eu não cantei essa parte. Então, eu deixo o violão ali preparado naquele acorde que vai buscar aquela resolução melódica. E aí ela entra e complementa. Então, quando você faz isso, você está estimulando as áreas do cérebro que vão trabalhar com a melodia, para que ela complemente. Aí eu vou deixando ela cantar. Se você observar, a hora que eu percebo que ela vai começar a esquecer, eu entro e começo a cantar de novo com ela. Porque ela fica irritada quando ela fica aflita quando ela percebe, porque assim, como ela é uma musicista extremamente exigente, por exemplo, se o violão está desafinado, ela faz cara feia, quando eu estou afinando o violão, ela vai cantando as notas antes, se eu errar um acorde, ela reclama. Então, quando ela percebe que ela não está conseguindo acompanhar a música, ela vai ficando e ela olha para mim esperando essa referência. Né? Esperando essa referência melódica. Então, se der para voltar um trechinho, vocês vão reparar que eu paro de cantar e ela faz a solução da frase melódica. A Kelly Possari, estou saindo, mas gratidão pelas informações. A Rosana Reis, boa tarde. Boa tarde, Rosana. E a Kelly está indo, mas está aí, né? Agradecendo pelas informações. Voltando um pedacinho do trecho e vamos ouvir de novo. Final da música também, eu deixo ela que ela faz a resolução da frase. Para finalizar a tonalização ali, é claro, sem as palavras, mas ela é muito rica musicalmente, né? Ela é, e ela se expressa assim, a gente está escutando só o áudio, mas se você vê a expressão facial dela, o brilho no olhar, o gestual, ela põe a mão no coração, ela faz assim com as mãos, então assim, você vê, como eu falei, o dia que a gente levou ela no grupo do Dança Cena, você vê, assim, existe uma pessoa ali, tem uma alma ali que está se expressando e que está curtindo muito aquele momento. Então, às vezes, quando acaba, ela fala, que lindo, algumas frases ela fala, né? Ela me beija, ela beija a minha mão. Então, você fala assim, ó, onde está essa emoção? Ela está ali, você precisa estimular. Agora, se a gente deixar esse idoso sentado o dia inteiro na frente da televisão, ele vai ficar lá, quietinha. E vai piorar cada vez mais. Vai, porque ela vai deixar de expressar isso que ela tem. Isso tá lá, mas ela precisa ser estimulada, porque sozinha ela não, né? Ela não vai conseguir expressar isso. Segundo áudio? Tem mais? Então põe mais um pedaço aí. Põe. É a finalização. Muito bem. É bom. É bom. Aí é bom. Muito bom, né? Cantar faz bem, né? É bom cantar? E ela continua. Ela continua. Com a memória musical e ali ela vai, né, prossegue porque ela não consegue se expressar direito. Ela vai continuar. E essa paciente específica, ela fica, boa parte do tempo dela fica cantando uma melodia que ela vai. E quando ela quer conversar algo,
ela falando, ou que ela fica brava às vezes, ela fala, não, 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 não. Ela fala cantando. É. Vamos ao segundo áudio? Vamos lá. A estrela Aí vai ter uma pausa também que ela vai... Vamos, pode continuar. Vai ter uma... Eu vou parar aí de cantar e ela vai continuar. Porque ela olhou pra mim nessa hora, tipo, e agora? O que que acontece? Que ela não... Aí eu errei um acorde, ela já fez cara feia. O que acontece, né? Dá uma zeada. Bota a culpa na maritaca. Cara, você tá escutando as maricas, tava cheia. No começo ela já estava falando outra coisa. Ela já começou a querer conversar e ela já parou de cantar. Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom. Aí, e assim a gente vai encerrando. Eu não sei se né? seus ouvintes, acho que os ouvintes repararam, por exemplo, eu não canto desse jeito. Tipo assim, estrela da... É uma Mas coisa muito de antigo. Você relembrou então eu a memória procuro, dela. exatamente. Então quando eu vou cantar essas músicas mais antigas, eu canto mais ou menos no estilo que se cantava naquela época. Porque isso também estimula mais esse estilo, vamos dizer assim. Não só a música em si, mas exatamente como se criar era uma feito. identidade Isso. com aquilo que ela reconhece. Teve um episódio que foi interessante também. Como ela era pianista, eu peguei o celular, achei um vídeo de uma senhora de cabelinho branco tocando uma música da Chiquinha Gonzaga. E dei na mão dela, mas ela, uma senhora de 84 anos, ela não sabe o que é um celular, ela não reconhece. Mas ela olhou a imagem, ela viu o piano e ela começou a bater os dedos dela na tecla do celular. Acho que na cabeça dela ela pensava que aquilo era um piano. E aí parou, porque daí apertou o pause. Daí ela ficou assim com o celular tentando entender o que estava acontecendo. Mas olha a cabeça, ela viu a ela falou, imagem. piano burro. Mas olha todo esse processo neurológico. Ela viu uma senhora de cabelinho branco tocando piano, a música que ela tocava no piano da Chiquinha Gonzaga. Aí ela processou essa imagem e ela foi tentar fazer o movimento da tecla na tela do celular. Então, assim, tudo isso é estímulo, é visual, auditivo. Você procura uma semelhança no timbre da voz, vou cantar similar ao que se cantava na época. Eu vou procurar, em vez de eu botar uma pessoa jovem tocando piano, vou procurar alguém que seja da idade dela. Então, esse tipo de... essas coisas que você vai procurando para ir criando essa identidade e entrando no universo daquele paciente, estimulando ele musicalmente. Tá certo. Tá vendo, Almeida? Aprendeu alguma coisa hoje, Almeida? Então tá bom. Agora são 16h59, chegamos no final do programa. Roberta, obrigado por sua presença mais uma vez aqui. É sempre importante a gente informar as pessoas e muitas vezes abrir. Eu digo sempre que não é apenas uma entrevista, é abrir a cabeça das pessoas para um horizonte que elas não enxergam muitas vezes. Né? E todo mundo é assim. Sim. Às vezes é tão fácil fazer uma coisa. Eu não lembro o que foi que eu fui fazer esses dias. É fácil assim? Falei, pô, mas é claro que é fácil, mas eu não sabia que era fácil. Então, às vezes, é tão fácil que as pessoas acabam não enxergando numa facilidade naquilo. Né? Complicam-se nas suas cabeças e falam, não, é muito complicado. Não é. Cuidar de uma pessoa com Alzheimer é fácil? Não, não é fácil. Não. É extremamente difícil. E para isso que a gente tem que sempre buscar coisas novas, né? E se dispor. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer na vida é se dispor. Né? E eu costumo dizer, se você se dispõe a ajudar o outro ou a colaborar com o outro, isso vai retornar de um momento ou outro para você de qualquer maneira. Então, eu acho que essa disponibilidade dos filhos ou então dos próprios cuidadores que podem agora, tem muitos cuidadores de idosos que nesse momento estão vindo, né? Nossa, ainda bem que você lembrou. Mandou um abraço para Eliane, para Valéria e para Meire.
são as cuidadoras dessa senhora, e também para a Shirley, que é cuidadora da outra senhora que eu vou atender daqui a pouco. Para os familiares também, né? Obrigado pela lembrança. Imagina. Se não fossem as cuidadoras e os familiares, né? E tem muitos cuidadores que estão agora, nesse momento, ouvindo o programa e falam, nossa, é verdade, né? Ela vive aqui, quando toca uma música, ela olha e tal. Tem alguns idosos por aí que estão necessitando de uma terapia, por exemplo, de uma musicoterapia, e que agora não se atentavam a isso até então, agora estão se atentando a esse momento. Obrigado mesmo. Eu que agradeço e reitero mais uma vez para que os filhos fiquem atentos aí a seus pais. E voltando à história do plano diretor, participem das reuniões, dê o seu palpite, porque é o futuro da nossa cidade. Daqui 10 anos, né? Acho que a gente não terá Alzheimer ainda, mas pode ser que daqui 20 ou daqui 30, não sabemos, né? Quem é você? Então, vamos participar para garantir aqui o futuro das nossas gerações. Muito obrigada, Rádio Atibaia, mais uma vez.